alô, galera do podcast Sem Limites. Nós estamos aqui, graças a Deus, no nosso 15º episódio e cada vez mais trazendo testemunhos maravilhosos, pessoas interessantes e assuntos diferentes, mas sempre voltado à nossa bênção, ao nosso Senhor Jesus Cristo e poder conversar com os jovens, que é isso que nos move. Eu sou a Dani Cunha. E eu sou o Renan Lopes. E estamos aqui hoje num momento muito especial. Renan faz as honras da casa. Sempre uma alegria poder estar fazendo esse podcast junto com a minha amiga Dani Cunha. Mais um episódio, mais um encontro, mais um dia muito especial. E hoje recebendo uma pessoa muito especial, uma mulher relevante, uma pessoa extraordinária que eu tive o prazer de conhecer nessa minha caminhada. Se tornou uma mãe de oração, uma mãe de propósito. E tela aqui com a gente, né? Já recebemos aqui algumas mulheres de Deus, como a pastora Zete, missionária Zete, como a pastora Thalita. A Thalita, eu ia falar. E receber mais uma dessas servas de Deus que tem impactado o Brasil e o mundo. É uma alegria muito grande. Eu falo nada mais, nada menos do que a nossa querida amiga pastora Adriana Pereira. Seja bem-vinda ao nosso podcast. E antes da senhora falar, para quem não sabe quem é a pastora Adriana, ela é pastora presidente da Igreja Casa de Oração. E ela é muito conhecida porque é um vaso de Deus, uma mulher que Deus usa nas revelações, na profecia, e está conhecida aí, viralizada nas redes sociais com a famosa live da resposta, onde milhares e milhares de pessoas, principalmente mulheres, acompanham ali tudo aquilo que ela tem ministrado e ensinado, e ela tem arrebatado aí uma multidão de mulheres e pessoas de Deus com o seu trabalho, que é um trabalho muito relevante, principalmente para a nossa sociedade. Eu queria que vocês recebessem com a gente, aplaudindo, pastora Adriana Pereira. Bom dia, para mim está sendo uma honra, né, estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa história. E quero dizer que hoje vai ser uma data muito marcante para mim, abrir, né, porque sempre as pessoas me pedem para me contar um pouco da minha história, do meu testemunho. E hoje eu estou me sentindo muita vontade para estar falando um pouco da nossa trajetória. Adriana, você está em casa e o propósito de te receber aqui hoje justamente é você contar a sua história. Às vezes a gente sabe que às vezes na live ali, você está ministrando, você não pode parar para contar assim, da sua vida. Isso. Também como no altar, pastoreando ou pregando. Isso. Claro. Então aqui a gente quer ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida, da sua história, o que você fez para construir, o que você tem construído, chegar onde você tem chegado. E hoje eu vou ficar aqui mais nos bastidores, né? Porque hoje o papo aqui vai ser de mulher para mulher, né? Marisa não. O Renan é uma pessoa que conhece muito também, lida com muitas mulheres e tem uma esposa maravilhosa em casa, verdade. né? Então, verdade. Isso é mas muito hoje eu vou bacana. ficar aqui, hoje eu vou ficar assistindo vocês. Eu quero, até porque nessa mesa hoje a gente tem duas ilustres, né? Duas mulheres relevantes na sociedade, que é a minha amiga Dani e a pastora Adriana. E eu vou deixar você começar, Dani. Amém. Obrigada, Bora, Renan. tá com você. Pastora Adriana, a Renan estava falando uma coisa muito importante, assim, e os nossos ouvintes, eles entendem isso muito bem, têm essa clareza. Como nós falamos pouco, né? Tanto eu e Renan, a gente brinca que Deus deu logo o podcast pra gente. Podia ter dado o programinha da rádio só, podia ter mantido só o púlpito, não. Mas ele falou, não, tem aí um programa pra vocês falarem à vontade, para vocês buscarem trazer as histórias relevantes. Então, é muito bacana a gente falar também para você, para o nosso pessoal. Graças a Deus, nosso resultado tem sido maravilhoso. As pessoas têm pedido, têm buscado realmente ouvir esse nosso momento, porque elas sabem que a gente busca exatamente isso. Trazer a palavra, trazer os bons testemunhos e trazer aqueles conselhos que são maravilhosos, que se fossem vendidos não daria tão certo, porque eles vêm aqui, né? Eles vêm do coração e eles vêm lá de cima. Verdade. Então, pra gente é muito importante, não à toa que o nome chama podcast Sem Limite, porque a gente fala que é sem limite para conversa, é sem limite para pergunta, e o espaço é sem limite. Então, é do nosso convidado, é sempre sem limite. Está em casa, a gente faz questão que você se sinta, como você falou, que está bem aqui, então se sinta em casa, a casa de você é sua, vamos estar sempre juntas. E o que a gente mais quer realmente é mostrar, como disse o Renan muito sabiamente, você é uma pastora
extremamente conhecida, graças a Deus, pela sua obra, pelo seu trabalho. E a gente quer ter a chance de mostrar para as pessoas quem você é por trás desse trabalho, né? Isso. Quem é a mulher que passou por tudo que passou, que abençoa a vida de tanta gente, de formas diferentes, cada vez mais, principalmente para as outras mulheres. Então, se a gente puder começar assim, pastora, conversa com a gente um pouco, se tem... Fica à vontade. De falar uma frasezinha para vocês entenderem, a pastora vai poder complementar. Você tem 40 anos, não é, pastora? Isso, tenho. Tá ótima, tá bem. Nascida na Baixada, Nascida tá? na Baixada, Vila Respeita dos a Baixada. Teles. São João de Meriti, Vila dos Teles. Vila dos Amém, Teles. amém. Viva a nossa Baixada. Nós temos muito orgulho dela. Isso. E falando dos 40 anos, eu sei que mulher não gosta de perguntar a idade, chega a ser até feio, mas eu acho importante falar isso porque a sua vida, a sua obra, ela é tão grande e às vezes as pessoas olham como é que uma pessoa conseguiu aos 40 anos já ter feito tudo isso. Eu sei porque eu tenho 35, passo por isso também. Então eu acho importante frisar. Mãe de 3 filhos, Isso. Isso. com histórias maravilhosas para contar sobre a obra deles também. Então, se você puder, conta um pouquinho pra gente da sua vida, de como tudo isso começou. E detalhe, Dani, ela, mãe de 3 filhos, e depois de 18 anos, Ligadíssima. ligada, Ligadíssima. Pois é. ela foi ter o 3º filho, É. não é isso? Eu queria que você... Né? Fruto Iniciar do assim. milagre. É. A nossa história. Então, Amém. você também objetiva alguns pontos, né? Até para as pessoas entenderem. Nós começamos o ministério há 18 anos atrás, né, em Vila dos Teles, né? O mesmo lugar que eu nasci. Filha de uma grande profeta que veio a óbito, veio a falecer, louvando ao Senhor na Glória a igreja. Deus. O hino 289. Esse hino ficou marcado na minha vida, na minha história. Foi uma pessoa que eu via, assim, via viver para Cristo e morreu em Cristo, que foi Uau. minha saudosa mãe, Maria da Glória, Maranhão dos Santos. Tenho um orgulho de falar esse nome, porque é uma pessoa assim que... Ela ainda é uma referência mesmo, uma pessoa que já dorme no Senhor, ela é uma referência para muitas mulheres, amigas. Amém. Hoje eu sou amiga das amigas que foram da minha mãe, então eu Olha tenho esse só. orgulho. Então, assim, nosso ministério começou vamos dizer assim, um simples culto, numa oração, né, na nossa casa. E nós começamos a fazer culto uma vez no mês. E ali algumas pessoas começaram a ir e começaram a gostar e marcavam na agenda, não queria faltar de jeito nenhum. Era um culto todo primeiro sábado. No Isso meu tem quintal. mais ou menos quanto tempo? Só para 18 Isso anos. há 18 anos. 18 exatamente. Foi anos. logo após o falecimento da depois sua que minha saudosa mãe, também. veio a Perfeito. falecer. E aí começamos esse culto, uma oração muito básica. Daquela oração, as pessoas começaram a gostar. E no primeiro culto, muito bom, precisa repetir. Aí esse negócio de repetir a primeira, a segunda, gente, vamos marcar uma data mensal. E na data mensal, Amém. ali virou um ponto de pregação. E ali as pessoas começaram a aceitar Jesus, a gente com o maior carinho para cuidar. Deus levantou missionários para estar me ajudando, que naquela época eu não era responsável ali, né, do trabalho. E ali Deus começou assim, a colocar pessoas, pastores me ajudando. E quando eu fui ver, eu já estava dentro do propósito daquilo que Deus tinha para minha história, para minha vida. E a gente tem mania de só ouvir e muitas das vezes não acreditar nas Verdade. profecias, naquilo que Deus usa alguém para nossa vida. É verdade. E eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção, Dani. Renan, eu presto muita atenção quando Deus usa a boca de alguém dizendo, eu, Senhor, vou fazer. Por mais que alguém até se empolgue para entregar alguma coisa da emoção da carne, porque a gente sabe que existe muito isso. Claro. Eu falo para Deus, Deus, se não for da tua permissão, não vai acontecer. Mas sendo da tua permissão, me prepare para me viver aquilo que o Senhor já determinou e já falou que vai acontecer. Amém. E Deus usava muitas pessoas, falava que eu ia ficar conhecida, Olha só. falava que Deus tinha esse propósito, esse mistério comigo na vida de muitas pessoas e que eu também seria muito criticada por abraçar pessoas ao qual muitas pessoas que se dizem evangélicas jogam fora. Né? E eu tenho um lema comigo. Enquanto alguém joga fora, eu abraço. Amém. Porque meu Deus veio para isso. Né? Veio para os doentes, veio para abraçar muitas Verdade. pessoas. Então, ali Verdade. tudo foi começando. E começou também por causa do meu filho. Né? Eu tenho um Lucas, de 25 anos, né? Para a glória de Deus. E meu filho,
ele passou por uma enfermidade. A enfermidade dele foi chamada leucemia, Olha só. câncer no sangue, né? E no sangue ainda por cima, No né? sangue. Ou seja, pega... Então, ali foi um baque muito grande para mim. E eu ainda estava naquela coisa do envolvimento espiritual. E naquele envolvimento espiritual, a gente não está aqui para maquiar Claro. um testemunho que foi de Claro, vida. perfeito. Então, assim, eu ainda estava, né, naquela coisa de... O pessoal ia para lá, orava, eu ajudava, preparava a estrutura do meu quintal para receber o pessoal. Mas aí foi diferente. Foi diferente. Diferente porque quando eu me vi que não era só as pessoas que estavam ali no meu quintal para receber, mas eu, principalmente, precisava viver algo muito grande da parte de Deus, que era a cura do meu filho, Lucas. Eu precisava viver um milagre para a minha história. E ali nós começamos a orar e as orações foram ficando muito intensa. E na intensidade da oração que foi ficando, e eu me pegava dizendo para Deus, se tu curar meu filho, eu vou me dedicar mais do que 100%. E a gente promete coisas muitas das vezes para Deus e a gente pode até prometer no momento da empolgação ou até mesmo do vale. Mas, na realidade, prometeu tem que cumprir. Claro. E foi isso que me trouxe mais para perto de Deus, Dani. Claro, perfeito. E houve cura. E houve cura. É isso, eu queria lhe perguntar o seguinte, tanta coisa para perguntar nesse... Calma aí, são um momento da sua vida, vamos destrinchar isso aí para depois a gente entrar em outros aspectos, porque tem muita coisa nessa história maravilhosa. Quando você fala desse processo com o seu filho, que com certeza não deve ter sido um processo, obviamente não deve ter sido um processo fácil, é um processo de muita dúvida, de muita dor. Eu tenho um grande amigo, tem um sobrinho que está com 4 anos de idade, tem leucemia e cada dia é uma batalha e a vitória ela vem vindo, a gente vai colhendo cada pequeno passo. E como foi assim, você que já tinha um trabalho, já tinha uma família ali em Cristo, já vinha crescendo o seu próprio trabalho, como foi esse momento de também ter o apoio das pessoas do entorno? Você buscou isso ou você foi uma pessoa que procurou mais se isolar junto com Deus e conversar junto com Deus? Ou o seu ministério ali, as pessoas do entorno foram importantes para esse processo também? Então, Dani, quando nós ficamos sabendo que meu filho estava doente, porque foi um baque pra gente, né? Porque foi através de uma febre. Sim. Ele passou mal e a voz de Deus falou para mim, né? Leva ao médico. Ah, pastora, mas a voz de Deus falou isso para você? Deixa eu explicar. Porque geralmente quando uma criança ela tem uma reação de uma febrezinha, nós mães temos mania de dar um remedinho em casa. Sim. E a gente dá aquele remédio e se passar, a gente fica tranquila. Normal, entendeu? claro. No normal. Só que aquela febre eu achei uma coisa assim esquisita porque a voz de Deus se apresentou muito rápido. E eu não quis medicá-lo em casa. Né? Eu poderia ter dado um remédio de febre normal. Sim, e esperado passar. Você de cara foi... Né? Não, e de cara eu ouvi a voz de Deus e fui. Amém. E naquele dia Deus preparou, né, um médico, né, no posto. E naquele dia foi algo marcante, porque o médico ele poderia ter passado um remédio muito básico. Mas ele olhou para o meu filho e falou assim, eu vou passar alguns exames para ele fazer. E foi feito o exame, ele avaliou. E quando ele avaliou aquele exame, ele simplesmente falou assim, mãe, você tem condições de ficar vindo aqui durante uma semana para você ficar repetindo? Eu achei aquilo ali estranho, mas eu falei, com certeza. Claro. E ali foi uma semana repetindo aquele exame. E no final ele conversou comigo, ele já não deixou outras pessoas me atender e falou, olha, nós descobrimos, mas aqui não é uma área realmente específica para isso, então eu vou te encaminhar. Uau. Aí me encaminhou para um hospital de alta estrutura. E ali começamos, né, a fazer todos os exames novamente e foi detectado a enfermidade, a doença. Vou ser sincera com você, quando a gente escuta falar que alguém, um amigo, um parente, uma vizinha, alguém da igreja está doente, nós oramos, o nosso coração fica triste, mas é que a gente não entende realmente a proporção da dor e do baque, do que é. E comigo foi uma coisa assim que eu fiquei, né, anestesiada para aquele momento. E eu perguntava para Deus o porquê eu estava passando por aquela fase. E no período que eu queria ouvi-lo, ele ficou em silêncio. Porque tem hora que é assim. E até para você que depois que vai estar, né, assistindo, presta bastante atenção, porque através desse podcast aqui eu quero profetizar que tem cura, tem milagre. Deus vai falar com muitas pessoas. Amém. Como já está falando.
E ali eu fiquei anestesiada e o tempo foi passando e eu perguntava para Deus e nada, só o silêncio. E muitas das vezes levava para, vamos dizer assim, para a irmã Maria, para a Joana. E eu falava, gente, vamos se reunir aqui, vamos orar, eu preciso dessa cura, meu filho não pode morrer, porque ele veio como uma promessa. E nada, o silêncio. Só que eu entendia que se eu me isolasse, né, porque tem hora que a gente quer fazer assim. Normal também, claro. Né? Quando nós passamos por algum baque muito grande, a gente se isola, porque é uma linha de defesa. Até você que cede o seu quintal e cede a sua casa para cultos. E existiu na época pessoas que achavam que era fogo de palha. Olha, porque é no natural, normal, quando você inicia algum projeto na sua trajetória, alguém olha para você e diz assim, isso não vai dar em nada, ou está se empolgando. Então, eu fiquei com receio de falar. Ainda mais quando o projeto é grande. Né? Isso. Eu fiquei com receio de falar, mas, de repente, Deus falou para mim, fala porque será um testemunho. Aí foi a primeira fala de Deus. Aí eu falei, epa, então não vai ter morte, vai ser testemunho e vai ser de milagre. Glória. E ali nós começamos o tratamento. E todas as vezes que eu chegava, né, no hospital, quando eu chegava com ele, eu perguntava para Deus o que eu estava fazendo ali. E nisso que eu perguntava para Deus, eu achei uma coisa tão interessante que mãezinhas chegavam para mim e conversavam, dizia para mim, eu tô aqui, eu tô afastada, eu tô aqui. E eu falava assim, Deus, tu me botou aqui para quê? Se eu não tô afastada, se eu cedi meu quintal. Eu tô aqui, aquele eu conflito, dedico, né? Aquele conflito, né? Mas ali Deus começava a me dar palavras, né? Para estar trazendo um alívio, conforto. E ali o tempo foi se passando. E um belo dia, Deus falou para mim fazer um período de oração por uma semana. Nós reunimos a igreja, porque existem testemunhos e falsos testemunhos. Então, nossos testemunhos já comprova, né? Pessoas que tiveram na nossa história que estão até hoje. E ali nós reunimos a nossa igreja, começamos a fazer uma semana, né, de oração. E ali no primeiro dia foi um mover assim que eu nunca mais vou me esquecer. Pessoas aceitou Jesus. Até eu aceitei Jesus naquele dia. Porque eu falei, Deus, eu tô aqui, eu quero o Senhor de novo, eu preciso do Senhor todos os dias. E ali teve conserto, teve perdão. Cada dia Deus tratava com uma área. No último dia, Deus se revelou e disse que Deus estava curando meu filho, que era para mim esperar 10 dias e repetir o exame. Que eu daria um grande culto de ação de graça, pela uma grande cura e um grande milagre. E assim se passou. Quando foram 10 dias, nós fomos para o hospital, pedi para fazer de novo o exame. E o médico falou, mãe, mas não tem necessidade, é tratamento. Eu, de tanto que eu insisti, porque eu não queria falar para ele, Deus curou. O que queria dizer? Essa mãe é maluca, porque todo mundo chega aqui com fé para isso. Mas ali, de tanto que eu insisti, orei, fiquei naquilo que Deus falou. Quando eles fizeram o exame, eles não entenderam nada. Aí um disse que tinha sido exame trocado, outro... E tentaram entender. Mas, como diz, né? Deus não se explica. Deus se vive porque Deus é o próprio milagre. E ali meu filho foi curado, preparamos um culto. Foi algo muito marcante, marcante nesse dia. Que eu tenho, assim, uma gratidão ao céu, porque foi na quadra de um colégio que nós fizemos. A cantora Lélia Tava, Rosa do Jardim. Foi algo surreal, né, que aconteceu. E Deus trabalhou. E eu ali apresentei o papel do meu filho com a enfermidade, o outro curado. E hoje meu filho tem 25 anos. Amém. Sargento da Marinha. Amém. E teve pessoas que, quando meu filho entrou, né, foi começar a fazer todos os exames, né, para a área militar, teve pessoas que falaram assim, vamos ver vai ser reprovado, se não ficou alguma coisinha. E eu disse para essa pessoa, quando Deus faz por completo, porque Deus não ilude ninguém. Verdade. E aí tá aí. Então, rapaz, e o que eu acho interessante, pastora Adriana, é que, principalmente a gente que é do altar, né, eu tenho, ao longo do ministério, alguns testemunhos de pessoas que foram curadas e tudo mais. E é aquilo que você falou, a evidência do milagre é o resultado. Só que a gente contar testemunho dos outros é uma coisa. Isso. Né? Cara, você viveu o teu milagre. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu falo assim, eu fico edificado quando eu ouço alguém contando testemunho. Igual lá naquele dia com Deus que a gente fez lá, e depois teve vários testemunhos daquele dia com Deus. O Wesley tá solto. Aí, no dia com Deus, teve a revelação. O advogado Bruno, eu lembro disso. Deus usou o profeta, falou e o nome do advogado e falou que ia soltar. A tia, né, contando um testemunho da casa, ela disse, eu parei nessa casa porque eu gosto tanto do Wesley e minha irmã veio aqui, teve
O culto sem limite, sem limite. E ela gritando ontem, gente, sem limite. E aí, o Wesley falou, revelou, ninguém sabia. Ele foi solto, aí eu vim pra cá pra agradecer, tenho vindo com ele pra cá. Olha. E aí aqui também recebi meu milagre. Gente, é muito bom você contar o seu milagre. É muito bom você contar milagre. Isso edifica a gente, né? Você ouviu o testemunho, agora você viveu o teu milagre, a tua experiência. E eu acredito que isso aí já tem sido uma marca na sua vida. As pessoas, outras mulheres até se sentem motivadas a vencer os seus desafios por conta do que a senhora contou. Eu estou impactado aqui só de ouvir ela falar. Não, é muito importante, você falando, pastora Adriana, eu tenho também relembrado alguns dos milagres também que eu vivi. E a gente às vezes não entende na hora, né? Mas é muito importante a gente estar pronto para receber esse milagre. O Renan, ele acompanha muito comigo, ele presenciou em muitos momentos a história da minha mãe. Verdade. A minha mãe, ela tá com câncer, e se entregou a Jesus não tem muito tempo, mas é uma pessoa guerreira. No passado, ela quase faleceu. Então era assim, sabe aqueles momentos assim da pessoa internada e tudo era uma questão de horas. Então era assim, se fizer febre, daqui a até 24 horas, se fizer, tem que entubar. Se entubar, não sabe se sai. Então, tudo era aquela berlinda. Mas eu parei para lembrar uma história da minha mãe que eu nem lembrava, para você ver como Deus age e às vezes a gente nem percebe. Minha mãe, eu tinha 14 anos, ela teve 2 aneurismas cerebrais. Só que ela teve um aneurisma, vamos supor, num domingo, ficou 7 dias sem saber, porque não foi ao médico, tendo hemorragia cerebral. E no 7º dia, eu lembro que eu morava com meu pai, mas estava na casa dela, dividia quarto com a minha irmã, e o telefone lá de casa não tocava nos quartos, só tocava no quarto da minha mãe. E nós estávamos dormindo, 6 e pouca da manhã, 7 horas da manhã, o telefone tocando. Aí eu e minha irmã acordamos, e a minha irmã levanta assim, vai como quem diz pro quarto da minha mãe e fala: mãe, você não tá ouvindo que o telefone tá tocando? Aí ela atende. Era um rapaz falando assim: não, eu sou o Gabriel da obra. Eu vim aqui para fazer reparos. Não tínhamos obra em casa. Mesmo que tivéssemos obra em casa, sábado, 7 horas da manhã, não seria. Aí a minha irmã foi andando para a sala, atrás da minha mãe. E minha mãe tava no chão convulsando. E ela passou provavelmente mal a noite inteira. Se não tivesse sido o Gabriel da obra nos ligando, talvez a gente não tivesse acordado em tempo. Gabriel. Olha só. Ainda foi Gabriel, diga-se de passagem. Olha então, aí. Olha como é forte aí. É muito forte. Aí nós olhamos ela no chão, conseguimos levar ela pro médico. Ela operou, passou por muitas coisas naquele momento, mas assim, sobreviveu. Graças ao Gabriel. Gabriel da obra. Graças ao Gabriel da obra. Uau. Então, esses milagres, assim, nós precisamos estar prontos para recebê-los também, né? E Dani, lá no nosso ministério, né, eu acho uma coisa muito interessante, porque, assim, existem vários tipos de problema que levam as pessoas, né, nos procurar, não a mim em si, mas a presença de Deus que nós carregamos ali naquele lugar. E, assim, é muito testemunho de cura. Amém, glória. Câncer, lá na igreja, assim, a gente já perdeu conta. De Amém. pessoas voltar... Vou levar minha mãe lá. Das pessoas voltar. Ontem mesmo nós tivemos um caso de uma mulher entrar, eu nunca vi ela. E quando ela passou no ato da campanha, o Senhor disse para mim assim: manda ela beber essa água que ela está pegando e diz agora do tumor desse câncer. Eu falei, isso é muito sério. E o Senhor disse para mim assim: mas porque é sério que eu tô falando para você fazer isso. E outra, pode mandar a família ficar de pé. Pelos médicos, eles mandaram ela só para casa para vegetar, para morrer. Aí eu pedi para a família ficar de pé, a menina, todo mundo já começou a chorar. Eu falei, a senhora me conhece? Ela, eu já estive aqui, tem um tempo que eu não venho. Eu falei, já conversamos alguma vez? Ela falou, nunca conversamos. Aí eu falei para ela, o Senhor mandou você beber essa água desse tumor. Ela começou a gritar, a mulher não conseguia nem se mover. A mulher começou a marchar, pulou, sapateou. Foi uma coisa surreal. Como semana passada foi um testemunho assim que para mim
Foi algo impactante. Quarta-feira, uma moça foi para lá, para nossa igreja, foi para lá brigando com o esposo, que o marido falou, você é doida, não tem igreja mais perto. Sair daqui de Jacarepaguá, vai lá para a Baixada, vai fazer o quê? Eles entraram dentro da nossa igreja, brigados, e ali Deus me usou para aquele casal, e eu perguntei, o que você é dela? Quando ela foi responder, esse meu jeitão assim na hora do manto, eu falei, menina, fica quieta, deixa ele responder. Ele falou, minha esposa. E eu disse, quanto tempo de casado? Aí ele respondeu, 4. Aí eu falei, engraçado, em 4 tá todo mundo em lua de mel. Só que vocês não estão em lua de mel, estão em lua de hospital. Aí ele ficou assustado. E eu falei, vocês vieram aqui para viver um grande milagre. Eu falei, Jesus, olha quantas pessoas estão me ouvindo. E eu disse, Deus vai trazer a criança, Deus vai te dar. Você não vai arrancar trompa nenhuma. A última que você tem. A menina caiu no chão, ela começou a gritar, porque no outro dia era o dia da operação, para retirar a trompa, semana passada. E aí Deus falou sobre o câncer, Deus foi falando semana passada. E aí quando Deus falou, ela pegou o microfone. Depois, quando acabou a profecia, ela disse, ele não estava falando comigo. E ele começou a chorar, porque o filho que ele queria era homem, já tinha até nome, Davi. E aí ela começou a chorar e começou, ele não estava falando comigo. Ele entrou aqui e discutiu comigo. E eu falei, calma. E eu falei que eu tinha que vir aqui, porque amanhã, eu disse, Jesus, amanhã o que, menina? Ela, amanhã eu estou indo no hospital para retirar a última trompa, porque o médico disse que o câncer não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Deus, olha quantas pessoas ouviu eu entregar isso para essa moça. Deus falou para mim, eu falei, fique em paz. Quando chegou no outro dia, Dani, diante de Deus, quando chegou no outro dia, dentro da sala do médico, foi algo impactante, a menina me ligando, chorando. E eu, Renan, eu fiquei paralisada. E eu falei, o que foi? Ela falou, pastora, eu tô aqui com os médicos, eu não tenho nada, não vou tirar a última trompa. Pastora, eu falei, o quê? Aí eu chorava, porque assim, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, eu disse assim, menina, tu tá falando, menina, olha só. Ela falou, pastora, e assim, os vídeos estão na internet, foi no ao vivo, e assim, ela falou, quarta, pastora, já me deu notícia, pastora, eu fui trabalhar em São Paulo, pastora, não fiquei internada, estou indo trabalhar, semana que vem já estou aí na igreja, eu e meu marido, tá? Para agradecer. E outra, na frente da igreja, ela falou, pastora, eu tenho um espaço aqui em Jacarepaguá, esse espaço é da senhora, eu quero que a senhora venha fazer culto, já tem as cadeiras, já tem tudo. Eu falei, para quê? Ela falou, pastora, a senhora tem que fazer culto lá também. Eu disse, tudo bem, assim, algo surreal. E Deus me faz eu viver esses milagres, assim. Amém. Meu filho, tanto que é prova de milagre. Amém. E eu vivo um milagre. Uma vez eu ouvi, eu só não vou lembrar agora quem foi que falou, mas eu ouvi que geralmente os milagres que Deus nos usa para fazer é justamente dentro daquilo que a gente viveu. Por exemplo, se Jesus me curou de um câncer, ele vai me usar para curar outras pessoas de um câncer. Se Jesus me curou da depressão, Deus vai me usar para curar pessoas dessa depressão. Então, é claro que isso não se limita, não é uma regra, mas ouvindo você falar isso, a gente acaba, né, tendo chegando a essa conclusão que Deus realmente ele faz isso, ele usa a pessoa dentro daquilo que ela mesmo viveu. Tá passando, né? Eu acho que o Renan não tem noção nos cultos, né? Que ele tem feito. Quando esses dias eu liguei pro Gustavo, e eu falei, Gustavo, eu comecei a chorar, né? O Gustavo, o que foi? Aquele jeito dele. Falei, Gustavo, o Wesley tá aqui na igreja. Aí o Gustavo, que o Wesley. Falei, Gustavo. Eu falei, Wesley, que foi revelado. Então, assim, existem coisas que as pessoas... Eu ainda me emociono e fico impactada, porque, assim, tem gente que ouve a voz de Deus e já não sente mais nada. Eu sou um tipo de pessoa de me emocionar e de ficar, assim, impactada por coisas que só Deus, igual uma mãe que foi lá na igreja com a criança na barriga, que Deus falou pra mim,
rega esse azeite e joga na cabeça dela. Eu falei, Deus, a garota tá limpinha. Como é que eu vou fazer isso com a garota? Gente, eu costumo dizer que eu sou doida, mas eu presto. Lá na igreja eu falo isso. Eu falo, gente, se tentar me entender pelas loucuras que eu faço no culto, não tem como. Não tem como. E aí eu peguei aquele azeite, pá, joguei, e aí eu falei pra menina assim, os médicos disseram que a criança está com problema neurológico na mente, isso aqui. A menina começou a gritar, porque só sabia ela, a família, ninguém sabia. E aí daqui a pouco Deus fala, você vai voltar com a criança. Aí a criança, gente, chegou lá esses dias, eu apresentei. Você tem noção? A criança não tem nada. Meu Deus. E assim, é Glória. coisas que só Deus. Então, Deus. assim, é isso. Mas tem as críticas, tem as perseguições, mas isso aí faz parte do propósito do projeto. E te perguntar um pouco sobre isso, assim... a gente tem quase todos os convidados, alguns convidados que a gente recebe, né, Renan? A gente procura conversar muito sobre o dom da revelação. Porque o dom da revelação, como você falou, ele não é para todos. Não só quem revela precisa estar preparado para poder revelar, e quem recebe também tem que estar preparado para receber. Isso. E é uma responsabilidade, como você falou, muito grande. A gente estava aqui há pouco com um convidado, agora eu não vou lembrar qual deles que falou isso, mas que uma vez ele falou assim, eu fico até às vezes com medo de falar, porque você imagina, ele estava falando da primeira revelação dele, tentando lembrar qual Lucas deles Rafael, que foi. Lucas Rafael. Foi o Lucas Rafael, exatamente. Você viu lá também, o Lucas Rafael. E ele contando, mas aí quando eu recebi minha primeira revelação, eu falei, eu não posso falar sobre isso, porque você imagina, se eu tô ali na frente de todo mundo, eu falo uma coisa dessa, e depois Deus que me perdoa não acontece, aí eu viro o charlatão. E da mesma maneira, e ele falou, Deus foi bom, usou ele, deu certo. E da mesma forma que existem pessoas que revelam e conseguem trazer, né? Deus usa essas pessoas para chegar até os outros. Existem aquelas pessoas que fingem que revelam, né? São as pessoas, infelizmente, Dani, são os charlatões de altares. Pois nós não é. estamos criticando as igrejas, até porque nós respeitamos, é um programa muito sério, é um encontro muito sério. Eu fico muito triste quando eu vejo brincadeiras de pessoas, quando acaba os cultos. Você viu? Eu consegui fazer fulano chorar. Uma vez eu estava lanchando do lado, né, de um pessoal bem conhecido, e ali eles começaram a rir, zombando. Eu falei, Deus, isso é tão sério. É muito sério. É difícil você falar uma palavra assim. Eu vivo Deus na ponta da linha. Como? Eu faço, Deus já é rápido, Deus trata comigo. Amém. É uma coisa assim, diferente. É Aí eu fico vendo as pessoas fazer sem medo. E assim, eu vejo Deus por milagre. Eu vejo Deus por um Deus que cuida de mim, cuida da minha casa. Amém. Então, esse é o meu medo de decepcioná-lo. Por quê? Existem as pessoas que fazem isso porque sabem que hoje a nossa sociedade está com muitos problemas. Verdade. Você sabe que teve agora a pandemia, claro, né? Que ainda... Ninguém saiu ileso da pandemia, né? Então, assim, muitas pessoas danificadas. Então, as pessoas querem brincar com os sentimentos de outras pessoas, com a fé das pessoas. Então, eu tenho muito medo. Ontem, quando Deus me usou para uma família lá na igreja, gente, eu fiquei assim, Deus, falo, não falo. Tanto que Deus me usou a primeira vez, eu fui, falei. A segunda, na terceira, eu não me senti tão satisfeita que eu fui lá e falei, moço, você entendeu? Mas você vai voltar, né? Aí ele, chorando, porque assim, como é que você pega uma família que está sentadinha ali no banco e você diz para uma criança que você olha, acha que a criança está tão tranquila, inocente, e você não entende, você acha que tá todo mundo muito bem, só que Deus me revelou que a criança estava doida para matar o pai que estava do lado. Meu Deus. Aí eu falei, como é que eu vou falar isso para eles? Aí, de repente, Deus falou assim, pelas atitudes que ele faz, que ele está cometendo. Aí eu falei, Deus, e agora? Só você vai falar. E ali eu falei, olha, a mãe gritava de chorar, o pai chorava. E ali depois, para a glória de Deus, no final, eles vieram, falou, pastor, eu quero mudar, eu faço umas coisas. Só que eu achei que eu já fui tanta igreja que todo mundo mandou, continua assim. Estou eu me agradando da sua família. Meu Deus do céu. E ali ele foi para uma zona do... foi do conforto, não né? Não foi do conforto, pelo contrário. Entendeu? Então, assim, é isso. As coisas de Deus são muito sérias. Muito sérias.
E eu até te perguntar, pegando esse gancho, pastora Adriana, você como uma grande pastora, usada por Deus, mulher, líder, né? Líder de igreja, líder de outras mulheres, você já enfrentou algum preconceito, ainda mais com o seu poder e o seu dom da revelação, mas ainda assim, sendo mulher, num meio que quer a gente queira, quer não, nós mulheres somos ouvidas, mas existem mais homens, é estatística. Não adianta a gente lutar contra isso. Você já sofreu algum preconceito de ser colocada em xeque, em questionamento, por ser mulher e por estar nesse papel? Então, Dani, se eu já passei, não, eu passo por isso. Imagina. Porque, assim, é muito chato você ficar tentando demonstrar ou querer que as pessoas acreditem quem você é. Então, hoje eu já não me preocupo mais sobre isso. Tipo assim, eu tenho que provar, vou botar o nome do Renan, tenho que provar pro Renan que eu não sou a pastora da live, a pastora Adriana, da live da resposta que as pessoas falam. Perfeito. Porque existem pessoas que nunca chegou perto de mim. Me vê só pelos vídeos, me vê pelos TikTok, eu sou muito conhecida. É uma coisa assim surreal. No nosso Facebook, né? Adriana Pereira, eu já tô com mais de 150 mil seguidores. Legal. No TikTok, assim, para a glória de Deus, 2 milhões, muito Deus. Muito Batemos Deus. Mais de 100 mil agora seguidores no Instagram. Então, assim, aí você imagina, as pessoas pegam o seu vídeo ali, ou rodando no mistério, ou entregando um pedacinho daquilo que não foi completo ali. Distorce. E ali começam a falar muitas coisas. E ali as pessoas começam a dizer, mas pastora, quer se amostrar, e que é isso, que é aquilo. Então, eles colocam muitas coisas em pauta. E aí você fica naquela berlinda. Já teve momentos na minha história, na minha vida, que eu já fiquei muito triste, já chorei, já passei mal. Porque falar aqui pra você que nunca passei por isso, eu vou estar mentindo. Lógico. Já passei por isso. Só que eu também aprendi que árvore que dá fruto, as pessoas vão tacar pedra nela direto. Exatamente. E a árvore que não tem nada, você vai passar, você vai olhar, só vai passar e vai olhar. E não vai falar, não vai chamar atenção em nada. Agora, quando você passa por uma árvore, né? Eu gosto muito de manga e goiaba. Passa perto de uma, na época, né, que ela está madura. Você tem que tacar uma pedra. Por mais que você queira até aproveitá-la de alguma forma, mas você taca. E aí tem que derrubar. Perfeita frase. Então, assim, aquilo ali, naquele período, na minha trajetória, no início, me fazia ficar muito triste, eu chorava. Só que eu pedi para Deus uma coisa. Eu falei, Deus, o Senhor tem isso comigo. Não adianta, eu não posso mais correr desse propósito, desse chamado. Então, me dá uma resistência. Então, hoje, eu prefiro, muitas das vezes, ignorar. Tipo, existem lugares que não é para mim estar. Sim. Né? Aí as pessoas fazem questão, eu não faço questão. Agora, existem lugares que Deus faz questão que eu esteja. Então, assim, quando Deus faz questão, é diferente. Ele me coloca, por mais que alguém não vai me aceitar, vai me criticar depois, não tem problema. Ele me colocou, tem um propósito. E outra, e as pessoas questionam, entendeu? Porque eu lido, não é só com o público evangélico. Eu fiz um encontro, Dani, agora, tem 2 semanas, para a glória de Deus, vai fazer 2 semanas, e nesse encontro, assim, foi algo surreal. O encontro foi, primeiro, para 700 mulheres. Depois Deus falou para mim, aumenta. Abre, bota mais gente. Eu falei, Deus, mas como que vai ser isso? Deus falou para mim, só libera as inscrições. Eu fui. E aí a pessoa que estava responsável falou, pastora, pelo amor de Deus, 1.000, pastora, 1.400, 1.700, pastora. Aí Deus falou para mim assim, agora já tem um lugar, já tem o cenário, está todo preparado. E Deus me deu a estrutura. A glória de Deus foi numa quadra de um colégio. Amém. Então, assim, Dani, o meu público ali não tinha só pessoas evangélicas. Claro que tinha não. pessoas que também não eram. E, assim, eu lido hoje com um público também no meio secular, né? De pessoas que não são evangélicas, tanto que as pessoas fazem uma brincadeira, né? Pastora dos famosos, pastora dos artistas, né? Então, assim, e isso, o povo que é evangélico, se diz evangélicos, eles vêm tacando muitas pedras. Eles mesmos vêm com preconceito, né? Só que eu faço o quê? Oro.
Amém. Só que eu acho também que existem pessoas, muitas das vezes, que não estão em determinados lugares e aí querem estar, como não podem, tentam nos atingir. Perfeito. Entendeu? E esse é um ponto muito importante. A pastora Adriana é uma pastora que realizou uma obra tão grande, que muitos famosos procuram ela para se aconselhar, para, né, ela acaba atraindo muita gente. Para orar e outras coisas. Para orar, e imagino que muitos, provavelmente passando, às vezes, em algum momento ou outro, devem ter visto, não à toa que mais pessoas procuram, devem ter visto na sua figura, na sua forma, né? Você sendo um instrumento de Deus, devem ter sentido alentos, vivido milagres. Então, é muito importante a gente falar isso, porque a gente não está aqui dizendo, olha, a pastora Adriana, ela está onde ela está na vida dela porque ela é a pastora dos famosos. É o contrário. Ela tem a vida e a obra dela, isso, vai alcançando mais pessoas, e aí sim outras pessoas, inclusive pessoas conhecidas, relevantes em vários meios, acabam também se sentindo atraídos por ela. Porque tem uma trajetória, né, Dani? Exatamente. E aí as pessoas não vê a trajetória. Eles só vê assim, a pastora agora tá colada com a fulana de tal, com fulano de tal. Olha, você sabe quem vai na igreja da pastora? Você sabe quem foi? Olha, no aniversário da pastora teve fulano de tal. Eles falam só isso. E assim, existem, infelizmente, né, sites que eles querem queimar a nossa imagem por meio de alguém. Eles vivem de destruir uma reputação. Eles vivem só para isso. Colocaram uma frase, a pastora que faz revelações futuras, eles colocaram um tema, eles tentaram colocar ali para tentar me ajudar. Eles criam uma narrativa, né? Então ali, quando eles colocaram aquilo ali, as pessoas que se não, poxa, não me conhecem, começou, mas também olha com que ela tá. E começou a atingir, tentando me atingir para atingir outras pessoas. Só que aquilo ali não me abalou. Dani, quando eu acordei pela manhã e as pessoas me ligando, falou, pastora, a senhora viu o site tal e não sei o quê. Eu não vou falar nome porque eu não estou aqui para dar ibope para determinadas redes sociais. Concordo. Entendeu? Então, assim, eles... Aí todo mundo me ligando, pastora, a senhora vai se pronunciar. Aí eu disse assim, eu vou desligar o telefone e vou orar. Amém. E aí, desliguei o telefone, convidei meu esposo, pastor Lúcio, falei, filho, ele disse, oi, vamos orar para ver o que Deus quer e qual é o meu posicionamento sobre isso, até porque alguém falar, uma pessoa tão básica, vai falando, mas agora já atingiu rede social. Sim. Então, uma coisa que espalhou mesmo. E aí, na mesma hora, nós dobramos os nossos joelhos, né? Porque eu aprendi a ganhar muitas guerras através do joelho. É a melhor forma de ganhar. E aí, dobramos o nosso joelho, oramos, e a voz de Deus disse para mim, você não vai responder nada. Aí eu disse, tudo bem. Aí Deus falou assim, e era engraçado. Era um dia de culto, porque às quarta-feira é o dia da minha live. E assim, eu faço um dia que Deus fala para mim agora, faz, aí eu faço. Mas tem um dia oficial. E ali naquele dia foi tão engraçado, porque Deus falou para mim, você vai fazer a live normal, você não vai responder nada. Gente, naquele dia, Dani, superou, né? Aí atrai os curiosos também. Muita gente. Tipo, responde. E ali eu fazendo a live, Deus me tomou de uma forma... Só que eu não dei resposta a qual eles queriam. Exato. E não respondi até hoje. E aí alguém chega pra mim e fala, nossa, hein, ficou famosa. Tu já era mais, ficou mais. Eu falo, porque Deus faz umas coisas. Aí a pessoa, o que Deus faz? Eu falo, se não falam bem de mim, vão falar mal, mas vão ter que falar de mim. Tem que falar, isso aí. Então, assim... E essa foi a melhor resposta. A resposta não tá em necessariamente, às vezes, responder direto a uma pessoa. E você sabe que as pessoas, eles pegam argumentos até numa conversa, no Zap... Você tem que ter, hoje a gente tem que ter medo, uma cautela com tudo. Então, assim, quando as pessoas botavam pra mim assim, mandavam pra mim, não apertavam, mandava fotos e eu do lado das pessoas na mídia e tipo assim, aí queriam que eu falasse alguma coisa. Eu não respondia nada. Eu estou na vida de algumas pessoas, não vou citar nome por ética, claro. Mas assim, eu estou na vida de algumas pessoas porque as pessoas têm uma confiança e eu tenho uma coisa comigo, Dani. Eu tenho uma filha, né, do meu coração que eu digo para ela, eu quero nunca quebrar a sua confiança da mesma forma que
que eu sei que você também não quer quebrar a minha. Claro. E uma vez ela disse assim para mim, pastora, eu já fui muito decepcionada. Eu espero que eu não tenha decepção com a senhora. Então, assim, a gente temos conversas, segredos, amizade. Se eu tiver que falar de madrugada, se a gente tiver que se ver, a gente se vê. Eu respeito o espaço dela, ela respeita o meu espaço, como eles respeitam, porque são muitos. E assim, eu me posiciono. Então, qual é o seu posicionamento? São os meus filhos que Deus me deu, que eu vou orar, vou interceder. E quem vai fazer a obra não sou eu, é Deus. É Deus. E eles são filhos de Deus. Da mesma forma que não é porque é o fulano de tal, né? Lá na nossa igreja vai pessoas que veio do tráfico, pessoas que se desviou, pessoas... E assim, eu abraço todos. Tem um rapaz que tem vindo da nossa igreja, que ele vem de Copacabana, todas as quartas, ele tá lá, ele vem e carrega os amigos, e ele fala assim, pastor, eu saí, fechei minha empresa, estou aqui. Tem outro também que vem de uma comunidade tal, graças a Deus, o menino tá mudado, tá mudadérrimo. E assim, ele vem de tão longe, ele diz assim, aqui é minha casa, aqui é meu conforto, meu alívio. Então, assim, nós não fazemos exceção de pessoas. Então, alguém nos julga porque nos vê com a imagem de fulano. Mas, na realidade, meu Deus vai para todos. Eu não sou Deus, não me titulo como Deus. Mas eu, uma pastora evangélica, eu abraço todos, da mesma forma que ele fez. Amém. E é forte, é muito forte muito isso. Bom. Né? Porque eu penso assim, Dani, todo ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus no seu coração. Ou seja, toda pessoa ela busca ali uma referência espiritual, uma cobertura espiritual. Perfeito. Independente se é famoso, se não é famoso, se é conhecido, se não é conhecido. Porque a ideia não é a pessoa ser conhecida, mas é sim aquela necessidade que ela tem. E eu penso assim, pastor Adriano, a palavra de Deus é uma semente. Isso. Amém. E quando ela é plantada no coração de alguém, não sou eu que determino o resultado dela. Exato. É Deus, é o que você falou. Eu tenho muitos amigos hoje assim que vieram do crime, tenho amigos jogadores de futebol, Perfeito. Tenho amigos que são personalidades também conhecidos, que não sou eu que vou determinar a mudança dele ou não. É a palavra de Deus. Então, o meu papel é fazer o que Jesus fez. Jesus se assentou com pecadores, com publicanos, enfim, com prostitutas, independente do que a pessoa fazia. E eu sempre deixo um dilema aqui para as pessoas entenderem. Porque, meu Deus, ama o pecador. Não aceita o pecado. Perfeito. Então, assim, é o que eu penso. Eu não sou Deus para julgar o pecado de ninguém. De ninguém. E outra, as pessoas hoje, Dani, falam assim, ai, aceita Jesus, vem para a igreja, acontece. Mas quando alguém quer se aproximar de Deus, são as primeiras pessoas a jogar essas pessoas fora, longe de Deus. Verdade. É como se diz assim, aqui não é seu lugar, você não pode estar aqui. Eles não falam, mas o olhar, a atitude, o gesto, eles se sentem mais do que Deus. E eu torno a bater na tecla aqui, a gente falou isso no episódio anterior e algumas outras vezes, eu vou falar aqui de novo. Às vezes, do lugar que não deveria sair o preconceito, é o que sai. É de onde está saindo. Perfeito. Do meio. Nós que somos pastores, cara, é tão difícil você ganhar uma alma para Cristo. Muito. Cara, é tão difícil você ganhar uma vida ali, uma pessoa que aceita Jesus. Porque o mundo abraça muito rápido. Que queira ali realmente permanecer, que quer estar ali, que quer estar perto. Mas é tão fácil você jogar essas pessoas fora. Tão fácil. E as pessoas escolhem o lado mais fácil, que é jogar fora, do que ganhar, do que cuidar. Eu tenho uma experiência muito rápida, Renan, até, né? Não sei que outras perguntas que vocês vão me fazer. Chegou uma menina lá na nossa igreja e ela foi do jeitinho dela, né, com a roupinha dela, e ela aceitou Jesus. E ali, quando ela aceitou Jesus, ela começou a repetir umas roupas. As roupas eram muito curtas. E quando eu falo nessa história, assim, eu chego a me emociono, porque ela começou a ir com as roupas que ela tinha. E ali eu percebi que estava indo lá na igreja, umas pessoas, né, se titula um pouco do manto, né? Esses são religiosos. E aí, o que acontece? Não julgando
Ninguém, Claro. mas... E ali as pessoas faziam uma cara pra menina. E a menina foi no bebedouro beber água e a irmã, né, uma irmã que não é da nossa igreja, olhou pra menina e falou assim, você não tem vergonha Gente. de entrar aqui dentro, você tinha que respeitar a casa de Deus. Você está parecendo que você está indo para um baile de comunidade. Meu Deus. Ainda falou isso. Cara, aquilo ali Meu Deus. me deu uma... Aí eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Daqui a pouco a menina entrou e fez assim para mim, me dando um tchau. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui atrás dela. E ela na porta da igreja, chorando. Ela falou assim, me perdoa, minha pastora, porque eu não queria estar assim. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela, não, nada. Eu falei, fala. Ela falou, não, porque a irmã falou que eu parecia que estava indo para um baile e não sei o quê. Eu não tenho roupa. A senhora sabe, eu aceitei Jesus, estou com uma dificuldade, eu não tenho roupa. Começou. E ela falou, eu não falei que a senhora dá minha roupa, porque a senhora já se preocupa tanto comigo. Aí eu falei, quem fez isso com você? Ela falou, não, pastor. Eu falei, quem fez? Aí quem tem vergonha, não envergonha os outros. Então, não falei no púlpito da igreja, mas eu chamei a irmã, né, lá fora, perto de um obreiro meu. Falei, irmã, paz, você está vindo aqui na igreja? Já vi que a senhora já veio aqui umas 2, 3 vezes. Sim, irmã, uma benção, gosto muito, estou fazendo campanha. Então, irmã, entra no seu propósito da campanha. Outra, não julga ninguém que está aqui dentro. Ela aceitou Jesus tem pouco tempo. Ela está dentro de umas batalhas, uma guerra muito grande. Então, Ninguém assim... sabe. A senhora, com essa atitude da senhora, ela ia sair, ela ia embora. Será que ela ia ter essa oportunidade de querer voltar aqui de novo, ficar firme de novo? Até porque Hoje, ela essa não foi menina tá lá na bem-vinda. nossa igreja, tá uma É benção. uma Glória. benção. Entendeu? Glória. Tá uma benção. Eu Fui que muito também penso. julgada, esse eu falo o nome. Fui julgada muito pelo Alain, porque o Alain veio do espiritismo e ele começou a ir lá pra igreja, todo mundo me julgando porque eu tava cuidando dele. E ele com as guias dele, com tudo dele. E todo mundo me julgou. Enquanto todo mundo tava me julgando, eu orando pelo Alain. E aí, Deus me revelou que teria um filho, né, menino, que nasceu, que veio a óbito agora há pouco tempo, 3 aninhos, né? Mas, assim, uma história muito forte com o Alain. Alain hoje é meu obreiro. Glória a Eu Deus. tenho uma Glória a Deus. história com o Alain surreal, né, com o Alain. E, assim, hoje eu tenho orgulho de, quando... né, entra as pessoas lá na igreja, eu falo, gente, Deus libertou Alain, olha o que Deus fez. Então, assim, eu não gosto que ninguém julgue ninguém, porque nós não temos esse poder. Amém. E é verdade com a senhora. isso. Concordo com a E senhora. nós temos que fazer Pode os falar. outros se sentir bem-vindos, né, Renan? Porque A casa de Deus, cara, é um lugar que eu costumo dizer isso. As pessoas, né, levam tudo muito para a questão religiosa. Não, porque tem que ter reverência. Não, porque por causa da doutrina. Não, porque... E eu penso assim, cara, como é que essa pessoa vai ter a oportunidade de conhecer a verdade do evangelho, a essência do evangelho, são bem recebidos. se a pessoa não está sendo bem recebida? Pois é. A receptividade é o pontapé inicial para você ganhar uma vida. Porque não tem como Exatamente. você evangelizar alguém, né? Se você é antipático, antissocial, se Isso, você você não julga, recebe a pessoa bem, se você só com o seu olhar, com o seu comportamento, você já... Porque tem gente que não fala, mas o olhar Exatamente. reprova. Então, a igreja, ela tem que... Claro, a igreja, como é um lugar aberto ao público, então você recebe gente de tudo que é tipo. Né? Você não Isso, tem aquele sim. controle de quem entra e de quem não entra. E outras Principalmente pessoas... crente. E as pessoas julgam, muitas das vezes a pessoa... fulana veio com a calça. E julga aí. Aquela fulana ali não é... É da igreja. É uma igreja isso aí. batista. É assim, muito preconceito. Ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente falou ali no começo que a gente também fala muito com o jovem e para o jovem. Então, a gente vê, assim, são temas que a gente aborda aqui constantemente, né, Renan? Verdade, que é um pouco a realidade de hoje, como muda também essa questão, não só de você se sentir bem-vindo, né, para eles entenderem, mas também de lidar com realidades que não são mais como antigamente. A igreja, ela antigamente, ela tinha um papel muito... Lógico que algumas denominações mais do que as outras, mas um papel muito assim. Se você não se adequar ao meu conforme, você não é bem-vindo. Não é bem-vindo. E, na verdade, é aquilo que a gente falou. Como é que a pessoa vai aceitar Jesus e vai conseguir seguir se ninguém dá boas-vindas e abraça essa pessoa? Lá na igreja é tão engraçado, porque lá na igreja é considerada a igreja do manto, do mistério. Mas nós não somos assembleanos, nós somos casa de oração,
Nosso estatuto, né, nós fizemos, né, toda coisa de batista, nós somos batista, mas Mas é do bando. E assim, lá é engraçado, até os meus jovens amam. Pois é. Eles amam a igreja. Por quê? Sim. Porque tem aquele culto, né, da quarta, mas tem o culto Mas do tem aquele domingo. culto, E assim, a gente consegue trabalhar lá. Eu tenho a sala das crianças, na hora do culto, todos os cultos. A gente dá janta para as crianças, a gente cuida das crianças. Lá tem a escola dominical dos meus jovens, lá tem... Lá você consegue se encaixar com a sua família lá. Tanto que lá, né, os jovens são apaixonados por esse menino, né? Coisa assim, surreal. Lógico. Então, assim... Um beijo aí, juventude. Eles são. Então, assim, o que acontece? A gente consegue abraçar todos. Porque quando Deus colocou esse ministério no nosso coração, eu disse, Deus, eu não quero ganhar só a mãe que gosta do mistério. É lógico. Eu não quero ganhar só o pai porque está com problema familiar, um problema na finança. Sim. Senhor, eu não quero ganhar só o jovem porque o jovem está com problema com os pais, ou está com Sim. problema, conflito com eles. Entendeu? Sim, então, claro. eu falei, meu propósito é, Senhor, se possível for, me dá toda a família. quero Me dá abraçar toda a todos. E família. é isso hoje que nós temos lá na igreja. Eu Glória fico muito a Deus. feliz quando eu tenho a família completa, tá todo mundo. Amém. Não tem esse negócio, meu filho, eu congrego aqui, mas a minha esposa, meu filho, e pelo contrário. Quando Todo eu vejo mundo que a vai. esposa está na nossa igreja, o esposo é de outra igreja, eu sempre aconselho, falo, vai, caminha com seu esposo. Claro. Deixa ele sozinho, não. Que Claro. isso, pastora? Você vai abrir mão de mim? Não estou abrindo mão de você, não. Mas você caminha com ele, nós vamos ficar orando para Amém. Deus colocar um desejo dele estar aqui. Ué, E aí, quando Amém. eles começam a ir lá, eles gostam desse E jeito ficam. aqui. se apaixona e fica. Amém. Isso é interessante, pastora Adriana, porque a igreja, eu sou suspeito de falar porque eu sou desde criança, eu sou nascido e criado dentro da igreja. E a igreja, ela tem esse poder, né, de receber, de ressocializar, da comunhão, aquele amor, aquele abraço. Às vezes, o que a pessoa às vezes não tem, às vezes dentro de casa, Isso. ela justamente ela encontra dentro da igreja. Então a minha oração é que Deus continue levantando, assim, pastoras com essa visão que a senhora tem, uma igreja com a visão que é a visão que eu quero implantar lá na nossa igreja. É uma igreja que também está começando. Amém. Inclusive, você falou do início, e eu ouvi uma frase ontem que eu achei interessante: a igreja não se abre, a igreja ela se nasce. Então ela é fruto de um nascimento. A nossa foi nascimento. Nascimento, a nossa igreja, o Ministério Amor Sem Limites também. E é uma preocupação também, porque o movimento dos desigrejados tem crescido muito por conta disso, por conta dessa falta de respeito, por conta desse preconceito. Então, aí tem pessoas que se utilizam desses argumentos para dizer, não, eu não vou na igreja por causa disso, porque eu não devo a homem. Na verdade, está ferida com a religiosidade das pessoas e acaba ali generalizando. Então, nós como pastores, líderes hoje, gente que fala para muitos jovens, a minha função como um pastor, como um pregador do evangelho, claro, é falar a verdade do evangelho, é orientar, mas quem convence o homem do pecado e do juízo é Deus, é o Espírito Santo. E assim, Renan, quando ela fez uma pergunta para mim, que eu pulei essa resposta, mas eu quero frisar aqui, sobre o preconceito, nós somos, né, eu e o pastor Lúcio, meu esposo. Um abraço, pastor Lúcio, meu amigo. Marido, eu tô aqui. E aí, assim... cozinha muito. Então, o que acontece? Nós pastoreamos a igreja, claro também que nós somos presbítero, tem outras pessoas lá conosco, evangelista, pastor. Então, assim, mas sendo que eu sou uma mulher, né, pastora mulher, sou a única pastora da igreja. E aí, por nós temos um crescimento, né, a nossa igreja... Deus tem dado um crescimento nela. Tanto que nas quartas nós temos 2 horários de culto. Né? O de 4 às 6 e o de 7h30 às 9h30, porque a gente não comporta mais. Então isso atrai os olhares de ódio, de raiva. E a gente pensa que quem está com olhar de raiva, de ódio, de inveja, são quem não são os que são. Exato. É tipo assim, mas lá está crescendo porque a porta é larga. Porque a porta não é estreita. Para com isso, para de falar de porta. Fala, glória, está crescendo. Porque Deus quer. E outra coisa, é melhor que abra 1000 igrejas. Né? Eu aprendi isso. Que se abra 1 milhão de igrejas. É melhor abrir do que bar.
Entendeu? Então, essas pessoas têm que parar com isso. Então, assim, esse preconceito existe. E às vezes vem muito mais de dentro já do que... fui tirada de programação de mães ai, pastor, eu queria muito trazer aqui. Agendaram comigo depois. Mas Não cancelar. vou te levar, tô cancelando porque meu pastor não aceita uma pastora, ou quando ficou sabendo que a senhora, a pastora é da live, que não aceita os mistérios também, a pregação pela live. É umas bobeiras que a gente fica assim. É uma idiotice. Só que é aquilo. Eu não posso pregar, né, na igreja dele, nos altares dele, mas eu prego no ônibus, prego na rua, prego pra isso aí. Você prega onde tem gente querendo ouvir. Tem quem quer te ouvir. Pronto. Ó, a gente pelo visto, a gente vai ter que ter um segundo episódio. Vai ter que ter um segundo episódio. Vamos lá. Porque só esse aqui já não tá comportando. E ainda tinha várias perguntas, na verdade. Mas eu quero aqui ousar fazer a última pergunta, né, mudando um pouco desse contexto, que você também viveu um outro milagre, e a gente queria falar sobre isso. Porque você, após 18 anos... Era isso que eu queria muito falar. Após 18 anos... Esse era o meu também. Você engravidou e estando ligada. Como é que foi isso? Conta isso pra gente. Então, Deus sempre usava pessoas para mim, né? No meu casamento, no meu relacionamento, dizendo que queria nos dar um fruto do nosso amor, um elo maior. E assim, o pai dos meus filhos é morto, sou casada com o pastor Lúcio, e a gente não tinha filho. E... era o nosso sonho, um sonho muito também dele, de ter um pretinho lá em casa, correndo, uma bolinha de queijo. E a gente já estávamos acostumados que não, tanto que casamos, quando nós casamos, é tipo assim, casou, mas filho que não. Então vamos tratá-lo, né, os nossos filhos muito bem, porque criança que não. Tá bom. E aí o tempo foi passando, Deus foi revelando para as pessoas. Só que eu achava engraçado quando Deus usava as pessoas para assim... Eu vejo, olha, enquanto a senhora estava pregando, eu vi a senhora com uma barriga muito grande. Aí eu, meu Deus, é luta. Não tinha luta. Eu vi você com uma criança, era um menino. Uma certa feita lá em Nova Iguaçu, Deus tomou uma irmã no meio da rua, assim, para mim. Uma senhorinha que ficava na porta de um mercado orando. E aquela fila enorme, até uma vez passei, falei, gente, engraçado, o que essa mulher tá fazendo aqui na porta do mercado? E aí ela passou, falei, ei, vem aqui. Ela falou, não pede menina, porque eu, Senhor, vou te dar um filho homem. E eu tenho essa promessa e vou fazer. Aí, na hora, eu comecei a chorar e perguntei algo para Deus. Aí, a minha pergunta era, Deus, eu sei que o Senhor está usando muitas pessoas, mas que vai me dar, tudo bem, o Senhor vai me dar. Mas o porquê, então? Aí o Senhor respondeu para mim, através da boca daquela mulher, eu vou te recompensar por muitas coisas que você faz pelo meu reino. Glória. Olha, pela dedicação. Uau. Glória e aí a Deus. passou. E aí um belo dia, comecei a passar muito mal no final do ano passado, né? E comecei a passar muito, muito mal. E aí, de repente, desmaio. Aí todo mundo, meu Deus, deve ser isso, deve ser aquilo. E, de repente, quando eu chego na igreja, Deus toma a missionária da nossa igreja, foi 3 missionárias consecutivas naquele culto. Pastora, Deus manda te dizer, eu vi a senhora grávida. E olha, de um menino. Aí eu brinquei, falei na minha mente. E aí a outra foi mais ousada, a senhora já está. Aí eu na minha mente, hoje eu não oro ninguém, eu corro para a farmácia. Aí corri, fui. E aí nós chegamos na farmácia, minha esposa estava estacionando o carro, eu já desci correndo, aí fui pedir um teste, aí meu marido veio atrás, já pediu vários. Aí eu falei, amor, mas é um só. Não, vamos por via das dúvidas. Ter certeza. Vamos embora. E chegamos em casa, ele falou para meus filhos, deixa sua mãe quietinha lá em paz. E aí coloquei lá, gente, quando deu aquelas 2 linhas, eu comecei a gritar. Eu falei, não é possível, comecei a gritar, e aí nós fizemos o outro, né, digital, aí deu grávida 3+, aí a ficha ainda não tinha caído. Aí fomos no outro dia para o médico, aí conversei com o médico, aí o médico falou assim, não, então a senhora deve estar, mas como a gente não... a gente acredita, né? Esse negócio de farmácia tem que ser... Né, fazer o exame. Fazer o exame e tal. Só que eu falei, não, você não está entendendo. Eu sou ligada. Aí ele, Olha, tem casa assim. Não, o senhor não está entendendo. Acho que o senhor não está entendendo. Direitinho. Eu sou ligada há 18 anos, cortadinha de trompa, eu não tenho as trompas. Aí ele, como assim? Falei, calma aí. Aí já tinha levado, né, os meus papéis, guardas antigas, aquela coisa da época da mamãe, da vovó, das pastas com documento. As pastas. Né, e eu fui ligada, assim, gente, no Hospital da Praça 15. Olha. Né? E ele nem existe mais agora, né, aquele hospital, né, da Alice. Então, assim, eu disse, não tem condições. Até por causa do coração, né, que sou cardíaca.
E aí ele disse assim, olha, vamos fazer o exame então. E aí mandou fazer, eu fiz, esperei o resultado. E aí, quando abriu o positivo, eu não acreditei. Aí voltei nele e falou, você tá grávida? Vamos estudar esse caso aí. Porque as trompas, elas revitalizam de 7 a 10. Mais do que isso, não. Entendeu? Então, assim, e ali eu comecei até a estudar sobre isso, que é um caso muito raro. E ali tudo bem, mas não acreditei ainda. Eu falei, não deve ser. E fui fazer a primeira ultra, não acreditei. Na segunda, porque na minha época, há muitos anos atrás, não tinha aquela ultra que vê, né? Que tem o nome dessa ultra que me fugiu agora. Não sei se é morfológica. É uma ultra que dá para ver se a criança vai ter problemas, né? Porque é a transnucal. E aí eu não conhecia essa ultra. Aí eu perguntei pro médico, o que é esse negócio de transnucal? Ele falou, Adriana, você precisa fazer essa ultra para ver se a criança vai ter algum problema, para ver. Aí eu falei, tudo bem. Mas aparece a criança? Ele falou, aparece. Aí quando eu deitei lá, e aí quando fizemos a ultra, aí eu vi a coluninha, vi a cabeça. Nisso que eu vi, eu comecei a gritar, eu tô grávida! Aí meu marido, você tá grávida? Eu, cala a boca que eu tô grávida! Então assim, eu comecei a chorar e assim, eu não acredito. Aquela sensação, e assim, o medo, gente, de achar que eu ia perder a qualquer momento, porque era um sonho. Sabe que você tem uma promessa e quando a promessa tá, e você fica tratando aquela promessa de um jeito. E assim, pra gente foi uma coisa assim, muito impactante, um grande milagre. E aí também teve a fase, Caleuzinho nasceu com 5 quilos, 59 centímetros de 6 meses. Caleuzinho ficou 3 minutos morto, aí voltou, depois ficou 1 minuto e meio. Caleuzinho foi pro CTI, um dia na UIN, o outro dia era para ir para a enfermaria. Ele teve alta para a glória de Deus junto comigo, do jeito que Deus falou. Então, assim, ele é o verdadeiro milagre. Muito gordinho, aquele troncudinho, é uma alegria da casa. Ele é um príncipe, todo mundo é assim. A gente vê a mão de Deus naquele menino, né? E a médica disse, eu chegava nas ultras, eu ficava assim, preocupada e triste, porque geralmente mãe quer ficar muito alegre por causa do peso que a criança vai pegando. A minha, por ele ser um bebê considerado giga, porque eu tive diabetes gestacional. Então, quando eu descobria que cada vez ele estava maior, aquilo ali me deixava triste, ao ponto dos médicos conversar com a gente e dizer, olha, nós vamos ter que tirar ele antes de 9, porque senão ele vai ser uma criança vegetativa, porque vai ser um bebê muito grande, vai nascer uma criança de quase 9, 10 quilos. Eu falei, o quê? Existe, Adriana, e vegeta. Então, assim, geralmente não aguenta, porque eles sofrem, né, sofrimento fetal, não tem como. E ali, né, nós, graças a Deus, passei por uma experiência forte, muitas crianças morrendo onde eu estava. E, de repente, quando eu parecia que eu ia perder o Caleuzinho, né, um médico veio, conversou comigo, falou, não, nós vamos te operar hoje, porque de hoje não passa, porque se ele nascer amanhã, a gente pode perder. E ali, quando ele nasceu, a gente viu o verdadeiro milagre. Nesse crescimento dele também, né? Nos meses dele, foi algo também surreal também, porque a doutora conversou comigo e falou, mãe, ele foi tirado muito antes do tempo. Então, assim, a gente vamos ter que acompanhá-lo para ver como é que vai ser. As funções se vão funcionar muito bem. O garoto é muito esperto. A primeira palavra que ele aprendeu a falar, glória, glória, glória. O tempo todo, levanta a mão e dá o glória dele. Deus. A gente diz que ele vai ser o baterista da igreja, que ele aprendeu a andar, pedir a Deus esse milagre. Eu falei, Deus, antes de um ano dele, eu queria que ele levantasse, estivesse correndo pela casa. Meu Deus. E no dia que ele estava muito doentinho, passando mal, o garoto levantou e saiu correndo, andando assim, num disparado. Então, assim, a gente vê a mão de Deus naquele menino. Ele é um menino que vai comigo para todos os lugares da minha agenda. Ele anda comigo, eu viajo com aquele menino, eu faço a obra com aquele menino. E ele se comporta muito bem, assim, horário de culto, ele fica ali. Ele faz parte do meu ministério, tanto que eu achei que passou muito rápido. Porque, e eu perguntei para Deus, Deus está passando tão rápido, o Calel fez 1 ano agora. Aí Deus falou assim, por causa do ministério, ele veio para o chamado, ele é o chamado. E assim, é uma coisa tão grande. Eu vejo Deus naquele garoto. E assim, através do menino, pessoas que também já foram lá na igreja, queriam ser mamães, né? Falou, pastor, não é idolatria, mas eu vim aqui para orar pelo meu ventre. E assim, eu tenho experiência lá na igreja, né, de
6 gestações, para a glória de Deus. Pessoas que Glória não a Deus. podiam ter filhos. Glória a Tô Deus. com umas grávidinhas lá na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, eu estou muito impactada com Deus mesmo. Amém. Ilka é uma delas que eu estou impactada. Muitos anos tentando, como uma irmã também lá de Cabo Frio, que veio também. Já estava com 18 anos de casada, não podia ter filho. Nós oramos, eu grávida do Kalel, grávida, orando por ela. Ela está gravidíssima. E é muitos milagres, assim. Ele Graças a Deus. hoje faz parte de uma história de milagre, de amor, porque também faz parte do fruto do meu casamento. Amém. É isso aí. Também sou mãe do Lucas, da Alice. Amém. Também uma benção na minha vida, que me ajuda também no meu ministério. E o Caleuzinho, agora que está completando. Glória a Deus. Que é do manto, que todo dia eu tenho que ficar escutando vigília, escuto barulho de anjo na terra. Elisângela Terra. Gente, Renan tem um. Eu não sei se é uma vigília, né? Então, são duas, assim, que é marcante, que eu preciso finalizar com isso aqui. Tem uma que o Renan, não sei se ele estava resfriado, alguma coisa, que ele tá com uma máscara, preta. Sim. Aí tá o menino cantando, que é o... Marcos Gorim. Marcos do Corim. E ali essa, e um também dele na igreja também, que ele balança a cabeça assim, o Renan. Gente, ele pega o controle. Aí fica... O varão em nome de Jesus, pra dormir, eu faço vídeo. Oh, eu meu mando pro Deus. pessoal, as pessoas ficam assim, eu não acredito. Na hora de dormir eu faço história e falo, gente... Se vocês estão achando que é mentira, 2 horas da Vejam manhã, vocês, né? ele deitadinho, aí a gente vai dar uma má, troca ele, ajeita ele todinho. Aí ele fica, aí eu vou, dou o controle na mão dele, né? Aí ele começa assim, já fazer aqueles movimentos. Aí eu boto lá no Renan. Aí quando ele já começa ali, ele fica, aí dorme. Oh, Todo meu dia. Aí eu falei, meu Deus, eu tô cansado de ver a cara do Renan. Eleutério, gente, é uma coisa surreal. Que legal, gente, que na Terra. legal, Ele cara. ama. Que maravilhoso. Ele é do manto já. Ele é do manto, tudo dele é fruto Ele tava de aprendendo milagre. a cantar umas musiquinhas, sabe? Aí eu falo, filho, você é crente. Aí eu falo, menino, vigia. Tudo sem limite, né? Foi lá pra igreja, entendeu? Aí começou. Aí as crianças todas lá começam. Ontem lá o culto acabou debaixo de glória. As crianças já começam, aí um dança dali, outro dança daqui, né? Por causa Que disso. bênção. Que legal. Que milagre, olha, Gente, que maravilhosa alegria a poder história. ouvir esses testemunhos, esses relatos, né? A Quero gente voltar fica pra alegre. contar Não, outros. temos que Não, continuar. vai ter que isso aí ter, já- vai ter que ter. Isso, a Em gente breve. vai não providenciar demorar, isso não. pra já, em nome de Jesus, né, Depois Dani? do nosso encontro, que eu vou fazer outro, eu quero voltar pra falar como é que foi esse. Amém. Olha, A gente tem que começar a fazer parte 1, parte 2, parte pode 3, né? Para as verdade, pessoas verdade, também. verdade. A gente tem que fazer. Cara, gente, meu Deus, você que tá acompanhando aí nosso podcast, principalmente essa mulherada aí que vai invadir aí o podcast depois desse programa aí com a pastora Adriana. Cara, compartilha isso. Você que ainda não é inscrito no canal, Isso, se amém. inscreva, Amém. curta, corre lá Podcast também no sem Instagram Amém. e segue o podcast, porque esse é o nosso propósito, é que você seja alcançado por esses Amém. testemunhos, por Amém. coisas sobrenaturais e que a cada dia sua fé continue sendo aí fortificada e edificada através desse podcast. Glória Não é isso, a Dani? Deus. É isso aí. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E nós nos sentimos muito realizados, assim, quando a gente tem a oportunidade. Cada conversa que a gente tem é uma emoção, é um aprendizado. Eu saio daqui, toda vez que eu tenho a chance de estar com alguém, eu me emociono o tempo inteiro, você viu. Então, assim, é muito edificante pra gente poder servir a obra dessa maneira e também ser instrumento para que outras pessoas conheçam e saibam que existem muitas histórias, existem muitos milagres. E se Deus quiser, nós continuaremos firmes nesse propósito. Não é, Em Renato? nome de Jesus. Em nome de Jesus. E podcast tem Agradecer. que continuar. Com certeza. Com certeza. Sem limite para acabar, É, exatamente. sem limite pra acabar. E quando tiver gente querendo ouvir, a gente tá aqui quer pra falar. Amém. E receber pessoas de Deus, assim como a senhora. Uma honra Amém. te receber. Quando eu vi, né, a pastora Thalita aqui com o Renan contando a história dele, gente,
Mas como eu, assim, eu me emocionei, chorei bastante. Também Foi aqui no podcast, também quando eu vi também, até uma Testemunha vez lá na Helena, pastora Raquel. pastora Helena Raquel, aquilo ali, gente, eu chorava muito. Então, assim, vale a pena mesmo as pessoas parar para assistir, para as pessoas entenderem que hoje alguém pode estar no processo, mas amanhã Deus muda o quadro. Amém. Eu morava num quartinho sem banheiro, no pico do morro, e assim, Deus mudou a minha história. Então, um dia também nós vamos voltar para contar essa parte, Em nome de Jesus. porque assim, quando Deus fala que vai fazer, Ele a palavra do homem, ela cai por terra, ela fica em terra, Eu mas a creio. do A de céu, Deus não cai. Amém. ela ultrapassa. Então, hoje eu tenho vivido coisas que eu fico assim, eu brinco e falo, só ele. Só ele. Eu vejo ele em tudo. Em tudo. Amém. Obrigada, Ai, pastora Deus. Adriana. Obrigado. Obrigada pelo Eu que carinho. agradeço estar aqui com Uma você, honra. tá, Dani? Deus abençoe sua vida, Amém. sua trajetória. Obrigada. Tudo aquilo que o céu tem preparado para você. Amém. Que as promessas do céu possam acontecer, querendo alguém Glória a ou Deus. não. Amém. Que Deus possa fazer na sua vida também, tá, pastor Renan? Eu recebo. Que Deus possa fazer. Tenho orado muito, 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 né, por vocês. Que o céu possa levar vocês em lugares muito altos. E Glória que a toda Deus. investida, que toda tentativa de sabotagem, de cilada, Jesus. possa cair por terra. E que Deus possa demonstrar, né, Recebo. na vida de vocês com o resultado de milagre. Amém. Glória a Deus, amém. É isso. Obrigada. Todos acompanhem. Espero que vocês sintam tão edificados quanto nós estamos sentindo aqui nesse Glória a Deus. momento. Glória a Deus. Obrigada por tudo. Gente, Obrigado que Deus a vocês. abençoe vocês de forma poderosa especial. E esse aqui foi mais um encontro, mais um episódio do Podcast Sem Limites. Que Deus Compartilhem, abençoe a gente. todos. Deus abençoe. Compartilhe. Paz. Tchau, tchau.